claque. Fala galera, continuando aqui a nossa brincadeira, olha quem a gente vai olhar aqui, ó, o ponto e vírgula. E aí, gente, veja o primeiro conceito. Separa elementos coordenados que já possuem vírgula. A verdade é que basta você entender que o ponto e vírgula só aparecerá em estruturas coordenadas. Em estruturas coordenadas. Ele jamais poderá aparecer numa estrutura subordinada. E em prova, quando o avaliador tenta derrubar o candidato, ele faz isso. Ele coloca uma frase com a estrutura subordinada e pergunta se é possível colocar um ponto e vírgula. Vou te mostrar um exemplo aqui agora. Coloca assim, ó. Quando o temporal passar, vou ao parque. Veja que aqui a primeira construção ela é encabeçada pela conjunção quando, que é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Logo, esta primeira oração que aparece aqui na construção é uma oração subordinada adverbial temporal. Depois, o vou ao parque vai ser a oração principal. Vou colocar o OP, que é a oração principal. Inclusive, cabe salientar aqui, você já sabe, que esta vírgula é obrigatória. Nós vimos isso, não é verdade? Se eu retirar, eu vou ter um prejuízo gramatical. Aí vem o camarada e diz que dá para inserir aqui, ó, vou colocar assim, ó, que dá para inserir aqui um ponto e vírgula. Pá! Aí você olha, ó, quando o temporal passar, ponto e vírgula, vou ao parque. E aí você começa a refletir. Poxa, o que é o ponto e vírgula? É uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. A vírgula ali é obrigatória. Caramba, quando o temporal passar, ponto e vírgula, vou ao parque. Não trouxe prejuízo para mim. Continuei entendendo o que foi transmitido aqui. Continuei entendendo a ideia de tempo. Ah, então é possível. Só que não é possível. De acordo com o padrão culto da língua, eu só posso utilizar o ponto e vírgula em estruturas coordenadas. Então, se eu tacasse aqui um ponto e vírgula, eu teria um prejuízo gramatical. Então, ó, não pode. Então, vamos continuar só para ver as outras coisas. Pedro tinha fome. Eu sede. Aí, olha o que acontece aqui. É uma questão de escolha da pontuação para ficar mais claro. Veja que este ponto e vírgula aqui, ele está separando estruturas coordenadas. E essa vírgulazinha que apareceu aqui, ela é uma vírgula vicária. Ela evita a repetição do verbo, porque Pedro tinha fome e eu tinha sede. Agora, na sequência aqui, o ponto e vírgula é muito útil. Veja, estive na Bahia, vírgula, que é quente. Esta vírgula aqui está marcando uma oração subordinada adjetiva explicativa. Este aqui está fazendo referência à Bahia. E veja que essa expressão que é quente está explicando como é na Bahia. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Aí, na sequência, veio o no Paraná. E aí entrou o ponto e vírgula. Por que não a vírgula? Para nós não confundirmos as estruturas coordenadas e as estruturas explicativas que são subordinadas. Nós estamos diante de um exemplo de período misto, que mistura coordenação e subordinação. Então veja que a Bahia, o Paraná e Brasília são estruturas coordenadas. Por isso que apareceu quem? O danado do ponto e vírgula. Mas tudo que vem depois da vírgula é explicação. Então, ó, estive na Bahia, que é quente, no Paraná, que é frio, e em Brasília, que é seco. Então, para não haver confusão entre as estruturas explicativas e as estruturas coordenadas, o ponto e vírgula entrou ali muito bem. E aqui, ó,
Só para enfatizar, separa orações coordenadas assindéticas, ou seja, sem conectivo. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos. Mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar o nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Ou coordenadas sindéticas, que tem o conectivo, geralmente com conjunção móvel ou que admita vírgula. Então, olha só a primeira frase. Comi muito, ponto e vírgula, passei mal. Nós estamos diante de orações coordenadas assindéticas, porque não apareceu conectivo. Depois, comi muito, logo não dormi bem. O ponto e vírgula está separando estruturas coordenadas, só que agora ela é sindética conclusiva. E depois, comi muito, continuo com fome, porém. O ponto e vírgula entrou aqui para separar estruturas coordenadas, só que agora uma coordenada sindética adversativa. Mas, basicamente, qual é a essência do ponto e vírgula? É a coordenação. E acabou. Agora, continuando aqui. Travessão, parênteses e dois pontos. Então, vamos lá. Veja a primeira frase que a gente tem aqui. Comprei frutas, morangos, peras e uvas. Você consegue perceber que existe a fruta e depois os morangos, as peras e as uvas? E aí você consegue perceber que as frutas aqui é um termo geral em relação a morangos, peras e uvas, que são termos específicos. Consegue perceber que frutas aqui é um hiperônimo e morangos, peras e uvas é um hipônimo? Caramba, Sidney, como assim? Isso fica bem claro na aula de coesão textual. A gente pode trabalhar isso numa aula só de semântica ou numa aula de coesão, que a gente vai usar a semântica para trabalhar o conceito da coesão, mas hiperônimo é um termo geral e hipônimo é um termo específico.
E por que eu trouxe isso daqui? Porque morango, pera e uva são tipos de quê? De frutas. Então, fruta é um conceito mais amplo. Morango, pera e uva em relação à fruta é um conceito mais estrito, mais específico. Aí você, quando coloca aqui, ó, comprei frutas, perceba, na sequência eu digo quais são as frutas. Eu não coloquei de forma genérica, eu comprei frutas e deixei para o interlocutor imaginar quais são as frutas, porque isso é muito abrangente, muito subjetivo. Comprei frutas, pô, tem uma porrada de frutas, então não sei quais foram. E aqui, por intenção, eu quis dizer quais foram as frutas. Então, ó, comprei frutas e aí depois eu tenho um processo anunciativo. Por isso eu posso colocar aqui os 2 pontos. Morangos, peras e uvas. O que vem aqui depois dos 2 pontos, a gente chama de aposto. Apesar de ter uma essência explicativa, nós temos, na verdade, aqui um aposto enumerativo, porque eu vou enumerar o que eu comprei, no caso, as frutas. Morangos, peras e uvas. Eu coloco ali uma listinha do que eu comprei. Agora, quando eu coloco os 2 pontos ali anunciativos, eu não posso fechar esses 2 pontos, porque os 2 pontos não funcionam como as aspas ou como os parênteses. Quando a gente pensa nesse critério de pontuação, aspas abre e fecha. Eu não posso abrir e não fechar. Não vai fazer sentido. Da mesma forma, parênteses. Eu não posso abrir o parênteses e não fechar. São os 2 únicos sinais de pontuação que necessariamente tem que abrir e fechar. Há outros em que eu posso abrir e fechar? Tem, mas não tem a obrigatoriedade. Agora, nas aspas e nos parênteses, eu tenho que abrir e fechar. Nos 2 pontos, não tem como eu abrir 2 pontos, fechar 2 pontos. Eu abro com os 2 pontos, mas eu fecho com um ponto ali, ó. Veja bem, eu vou fechar aqui com um ponto, tá? Tá aqui, ó, fechei com um ponto. Agora, eu posso pegar essa estrutura morangos, peras e uvas e colocar alguma coisa ali? Posso fazer isso? Eu posso, de alguma forma, fechar e abrir? Posso. Então, veja, vou até colocar a canetinha de outra cor para não confundir, vou colocar a canetinha vermelha. Eu posso pensar agora em parênteses e posso pensar no travessão. Só que aí é o seguinte, aqui o parênteses, né, os parênteses são os únicos que têm a obrigatoriedade de abrir e fechar quando a estrutura está no final. Essa estrutura morangos, peras e uvas, ela não está no meio intercalada, ela está no final. Então, se eu colocar um travessão, por exemplo, vou colocar o travessão. Eu tenho a obrigação de fechar o travessão? Não. A estrutura já está fechada com um ponto. Então, opa, tá vendo aqui, ó? Estrutura no final. Se eu colocar os 2 pontos, é só os 2 pontos e lá no final o ponto. Se eu colocar o travessão, idem. Eu vou colocar o travessão, não vou fechar lá no final o ponto. Acabou. Então, ó, resolvi a segunda estrutura colocando um travessão e aqui no final, ó, o ponto. Mas, caramba, ainda tem os parênteses. Agora, você viu que eu falo parênteses, é uma estrutura plural? Por quê? Porque eu tenho que abrir e fechar, de qualquer forma, independentemente de onde esteja a estrutura. Mas está no final. Eu vou abrir e fechar. Então, eu vou colocar aqui, ó, comprei frutas, na terceira frase, abro parênteses, fecho parênteses e o ponto. É por isso que, de vez em quando, não só com os parênteses, mas também com as aspas, você recorta uma estrutura que finaliza em ponto. E logo depois finaliza de novo em ponto. Então você pode ter o ponto que finaliza a estrutura que foi recortada, aí tem as aspas, ou o final do parênteses ali fechando, e logo depois tem outro ponto, porque está fechando uma estrutura maior que tem ali uma menor que foi recortada. Agora, e se a estrutura estiver no meio? Está intercalada. Eu tenho algo antes, eu tenho algo depois, e a estruturazinha ali
que vai funcionar como um aposto, aqui no caso, no meio. Ou não necessariamente um aposto, eu posso ter uma estrutura intercalada. Eu posso colocar os 2 pontos? Não, porque os 2 pontos, ele só abre, ele não fecha. Mas se a estrutura está intercalada, eu tenho que abrir e fechar necessariamente. E aí não cabe mais os 2 pontos. Aí agora cabe os parênteses, mas agora também cabe o travessão. Eu posso abrir e fechar. Eu posso ter um travessão duplo. Então vamos lá, ó. Primeiro com os parênteses, que é mais fácil. Abri e fechei. Então, ó, comprei frutas. Morangos, peras e uvas para mim. Agora o travessão. Comprei frutas. Coloco o travessão aqui abrindo. Morangos, peras e uvas. Coloco o travessão aqui, ó, fechando. Para mim. Vou colocar aqui frases 4 e 5. Tudo certinho, tudo ok. Agora nas frases 6 e 7, olha o que vai acontecer. Depois da estrutura intercalada, ainda vai aparecer uma vírgulazinha. Mas por quê? Tem a ver com a estrutura intercalada? Não. Tem a ver com a estrutura subsequente. Porque na expressão que vem depois, haverá uma explicação, não da estrutura intercalada, mas da estrutura antes da intercalação. Então vamos lá, aqui, ó. Comprei frutas. Abro parênteses, morangos, peras e uvas, fecho parênteses. E por que eu sei que aqui eu vou fechar os parênteses com certeza? Ora, porque foi só isso aqui que eu comprei, as frutas. Eu estou explicando quais foram as frutas. Nada mais além disso, eu vou isolar, eu vou destacar. Aí apareceu uma vírgulazinha aqui, ó. O que fez a alegria de mamãe. Esta vírgula está explicando algo relacionado às frutas. O fato de ter comprado as frutas fez a alegria de mamãe. Esse o aqui, ele é um pronome demonstrativo, ele equivale a o pronome demonstrativo aquilo. Tanto que este que aqui é um pronome relativo que faz referência a este o. Eu tenho aqui tudo ideia de explicação. Olha que interessante. Mas do que para cá, eu tenho uma ideia restritiva. A língua portuguesa realmente é muito linda. Então, ó, comprei frutas. O que fez a alegria de mamãe? Então, neste momento, vamos lá. Pensa comigo. Eu poderia tirar tudo que está entre parênteses? Poderia. A frase seria, comprei frutas, vírgula. O que fez a alegria de mamãe? Sim, poderia. Então, se essa vírgula está certa, não tem problema esta intercalação aqui, com a vírgula. E a mesma coisa vai se dar com um travessão duplo. O travessão causa mais estranhamento. Colocar um travessão aqui e depois um travessão aqui e em seguida aparecer uma vírgula. Mas eu posso ou não posso tirar tudo que está entre travessão? Posso. Essa vírgula continuaria existindo? Continuaria. Então essa vírgula ali está certa sem o menor problema. Então com isso a gente percebe a estrutura. Detalhe, em prova, como normalmente isso cai? Normalmente o camarada coloca um travessão duplo e pergunta se pode colocar os parênteses. Normalmente é isso, tá? Normalmente é isso. Pode acontecer também de o camarada colocar 2 vírgulas e aí perguntar se dá para trocar os parênteses, pelos parênteses ou pelo travessão duplo. Vou te dar um exemplo. O camarada coloca uma estrutura de oração subordinada, adjetiva, explicativa. E ele coloca entre vírgulas. Essa estrutura entre vírgulas, ela pode ser entre parênteses ou entre travessões? Pode. Não há nenhuma implicação gramatical. Então imagina o camarada fazendo assim, ó. Deixa eu me colocar aqui uma telinha em branco. Cadê? Uma tela em branco, ó.
Imagina o camarada fazendo assim, ó. Os alunos, vírgula, que fizeram cadastro, vírgula, receberão as carteirinhas. Notoriamente, aqui eu tenho um que faz referência à expressão anterior, é o que a gente chama de pronome relativo. O que está encabeçado por este que aqui é uma oração subordinada adjetiva. Como ela está entre vírgulas, veja, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. É a famosa estrutura que pode ser até retirada. E, por isso, muita gente até pensa que é um aposto. Mas, para ser aposto, tem que ter ali uma função de substantivo. Tanto que existe a oração subordinada substantiva apositiva. Oração subordinada adjetiva, seja ela restritiva ou explicativa, sempre vai ter a função sintática de adjunto adnominal. Mas a questão aqui é de pontuação. O camarada poderia tirar essas duas vírgulas e colocar dois travessões? Poderia. Poderia tirar essas duas vírgulas ou esses dois travessões e colocar entre parênteses? Poderia, sem problema algum, tá? Isso não cai muito em prova. Não cai muito em prova. Mas quando cai, derruba meio mundo, porque a galera pensa, pô, não é possível. Agora, na maioria das vezes, quando a gente pensa em pontuação de fato, quem mais cai é a vírgula e pronto, acabou. Se você entendeu as nuances da vírgula, você já está muito bem em relação à pontuação. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar nesse camaradinho aqui, ó, na colocação pronominal. E aí, quando a gente pensa em colocação pronominal, a gente pensa logo nos pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nos, vos, o, a, lhe, os, as, leis. Como todos os outros pronomes oblíquos átonos, apoiam-se na tonicidade de alguma palavra próxima. Assim, esses pronomes podem optar, podem ocupar três posições na oração: antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Quando está antes do verbo, já vou salientar aqui, ó, nós temos uma próclise, ou um pronome proclítico, ou um pronome em posição proclítica. Quando está no meio do verbo, nós temos uma mesóclise, e aí eu posso dizer que é um pronome em posição mesoclítica. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social que dá lá com cursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova.
poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos, tá? E não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. E quando está depois do verbo, nós temos a ênclise. Posso dizer que é um pronome enclítico ou um pronome que está em posição enclítica. Agora, turma, temos que entender como é que essa questão da posição e entender as principais regras. O problema é que tem muitas regras. Muitas e muitas e muitas regras. E aí o aluno meio que se perde, ainda mais num primeiro contato. Aí o que eu vou fazer aqui com vocês? Ao invés de trabalhar todas as regras uma a uma, eu vou resumir tudo em 3 regras. Isso mesmo. Eu vou pegar tudo que você aprende de colocação pronominal, tudo, absolutamente tudo, eu vou resumir em 3 regras de proibição. Ó, não pode fazer isso. Sabe que não pode. Ué, e o resto eu posso? Posso. Mas essas 3 não pode. E aí, não podendo aquelas 3, entendendo aquelas 3, automaticamente você entende todo o resto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou te ensinar essas três regras de proibição, e aí depois eu vou te mostrar com estudo dirigido, em cima do nosso material, como elas realmente são verdadeiras. E aí você vai começar a compreender. Aí você vai pegar, como se fosse um macete, claro, no primeiro momento, mas não é macete, é constatação da regra. E aí está aqui, como se fosse um macete e a regra. Macete e regra. E você olhando para o macete, olhando para a regra, olhando para o macete, olhando para a regra, você vai entender e vai ficar muito mais fácil executar as questões. Não porque você decorou um macete, mas porque você entendeu o macete. Porque, na verdade, na língua portuguesa não existe um macete. A gente chama de macete, mas o macete é uma otimização, é um caminho mais breve, é, na verdade, uma compreensão de regra. A gente compreende a regra toda e, ao invés de ficar dando uma volta em círculos, a gente vai reto e chega mais rápido. Então, se bem que fisicamente já escutei isso, nem toda reta é o caminho mais rápido, né? Mas pensando no português, a reta é o caminho mais rápido, tá? Agora aqui, a aula não é de física, né? E aí se liga. Vamos só pontuar aqui algumas coisinhas. Antes do verbo, então, nós temos a próclise e dizemos que o pronome está proclítico ou em posição proclítica, tá? Então, ó, nunca me revelaram os verdadeiros motivos. Veja que o pronome aqui, ó, está antes do verbo. Alguns autores falam que ele está anteposto ao verbo. Depois, no meio do verbo, nesse caso ocorre a mesóclise e dizemos que o pronome está mesoclítico. A mesóclise só é possível com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Então veja aqui, ó, revelar-te-ia os verdadeiros motivos e revelar-me-iam os verdadeiros motivos. Está no meio do verbo. Veja que não está nem antes, nem depois do verbo, e sim aqui, ó, no meio do verbo. E a gente vai se ligar que o meio do verbo sempre vai ser marcado por essa estrutura infinitiva, que é o Rzinho. Depois aqui, ó, depois do verbo, ou então pós-posto ao verbo, ocorre a ênclise, dizemos que o pronome está enclítico ou em posição enclítica. Então, veja, revelaram-me os verdadeiros motivos. Viu que apareceu depois do verbo? Agora, na sequência, nós vamos trabalhar os casos de ênclise, de próclise e de mesóclise. Mas antes, eu quero fazer algumas observações. Então, vamos lá. Primeiro aqui. Nessa estrutura, nesse panorama, próclise, mesóclise e ênclise,
quem é muito mais provável de cair na tua prova? A próclise. Mas por quê? Porque a próclise é uma estrutura mais normalizada no português aqui do Brasil. E a gente vai entender o porquê, tá? Vamos lá, eu vou falar das outras e a gente volta para a próclise. Na verdade, a gente não vai nem voltar. Automaticamente, ao explicar as outras, a gente já meio que está entendendo a próclise. Então, vamos lá. Para ser ênclise é muito difícil, porque necessariamente o verbo, e aí por que eu estou falando verbo? Porque esses pronomes oblíquos átonos, eles têm função de complemento verbal. Então, eles vão completar o sentido de um verbo. Então, eles vão se apoiar a quem? Eles vão se apoiar a um verbo. Então, por isso que a gente pensa em verbo. Então, se o verbo aparece no início da estrutura, eu não tenho como colocar o pronome antes dele. Isso você escutou a vida inteira na escola, vai continuar escutando nos preparatórios, até para não esquecer. Qual era a frase que a gente escutava na escola em relação à colocação pronominal com os pronomes oblíquos átonos? Não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Não se inicia o período com pronome pessoal oblíquo átono. Era sempre assim. Eu hoje até vou aprofundar para dizer que não se inicia a estrutura, ou seja, não é só no início do período. Depois de uma vírgula, quando tem apenas uma vírgula e quebra de estrutura, interrupção, eu também não posso começar com o pronome pessoal oblíquo átono. E por quê? Ora, porque ele é átono. E se ele é átono, ele não tem tonicidade. Então, em quem ele vai se apoiar? É por isso que não pode começar a frase com ele. Então, quando o verbo está no início da estrutura, eu obrigatoriamente tenho uma ênclise. E para ser uma mesóclise, é mais difícil ainda, porque o verbo, que ó, verbo no início, vou escrever verbo que fica mais claro, ó, verbo no início. Agora, quando o verbo está no início, ó, verbo no início e no futuro, é mais difícil ainda, ou seja, o verbo não pode estar apenas no início, ele tem que estar no início e no futuro para ser uma mesóclise. E aí, com isso, a gente percebe o porquê termos tantos casos de próclise. Porque se o verbo não está no início, se ele está ali pelo meio da frase, olhem as duas possibilidades que nós temos. Ou eu vou ter, né, um caso obrigatório de próclise. E por que um caso obrigatório de próclise? Porque nós temos várias palavras atrativas. Na verdade, o nome técnico são palavras de fator proclítico. Essas palavras atrativas que a gente aprende, ó, a listinha das palavras atrativas. De onde os professores tiram isso? Ora, da gramática, quando eles vão estudar as regras para próclise. Ó, tem próclise quando tem isso, quando tem isso, quando tem isso, quando tem isso, quando tem isso. Então, aquelas palavras de fator proclítico são as palavras atrativas. Então, existe uma gama. Palavra negativa, pronome indefinido, pronome relativo, advérbios, conjunção subordinativa integrante, adverbial. Então, é muita coisa. E, além disso, ainda existe a possibilidade de colocação pronominal facultativa. Ué, como assim? Ora, não tem justificativa de obrigação de próclise, mas também não tem por que ser obrigatoriamente uma ênclise ou obrigatoriamente uma mesóclise, já que tem algo antes. E aí, o pronome, teoricamente, já que tem algo antes, ele pode se apoiar em outra estrutura. Então, eu posso, caso seja uma ênclise e o processo se tornar facultativo, eu posso ter próclise e ênclise. O pronome pode ficar antes do verbo, formando aquilo que a gente chama de próclise, e depois do verbo, formando aquilo que a gente chama de ênclise. Agora, e se for uma mesóclise e aparecer muita coisa antes, mas não com obrigação de próclise, mas ainda assim eu tenho uma possibilidade de ter um caso facultativo, só que agora é um caso facultativo entre próclise e mesóclise. Então,
antes do verbo, formando a próclise, e no meio do verbo, formando a ênclise. Essa é a dinâmica. Então, meus amores, eu vou dar uma paradinha aqui agora, e depois do intervalo, eu volto mostrando os 3 casos de proibição que vão resolver a nossa vida, e depois eu vou bater na tecla da regra mesmo que está aqui na gramática para a gente entender de uma vez por todas, tá? Então, meus amores, ó, beijão, tchau, tchau, até daqui a pouco. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022 eu tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos, e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponta a ponta do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar, por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90. Nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao personal coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né? De 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do edital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova, dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse edital de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do personal coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né? Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023, tá? Olha aí, né? Que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né? Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal, aliás, a Guarda Municipal, o Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, de 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública é característica de polícia, né? Policial, polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação. Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor? Cara, o TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação. Um alto índice de reprovação. Com certeza, no mínimo, aí, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí
tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então, vem comigo. Vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então, vamos lá. Guarda Civil feminino, né? Terceira classe. Como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta. Depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante, comandante geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência. Né? Então, você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade de risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente. Né? Requisitos, vamos lá, Guarda Municipal. Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisitos do cargo, entregar na data da convocação do curso de formação. Então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23. Tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade. Né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino, está em dia com as obrigações militares, ok, né? Tá kit com justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive há uma investigação social, e claro, possuir CNH no mínimo categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB, né? B nós sabemos que é de veículo, e A é para quê? É para aí você vai ter aí para para motos, né? Motos. Então, esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, ó, não apresentar tatuagem que. Por quê? Já é o alinhamento para incluir a guarda municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição, ó. Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança, né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição, né? Eu sei aí que nesse mundo do crime, né? Quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né? Já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né? Ó. Faça inclusão, ó, alusão à ideologia terrorista, extremismo contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E aqui que aconteceu? Próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, começaram a se questionar isso, né? Começaram a se questionar e eles queriam ter tatuagem e colocaram essas regras. Olha aí, ó, ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser o staff aí, né? Não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários, né? Então esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter. Você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor? Né? Então, a avaliação aí, classe inicial, nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF. Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né? E, finalmente, nós temos aí o curso de formação. O curso de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Eu vou escrever certinho aqui, né? Vamos, né?
Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, é lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para 2, que é a aptidão física. E aí? Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só para fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas. Né? Lembrando que o concurso é 2+2. Cara, o cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o curso de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, isso aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser tá, a sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó, 40 questões aí, beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases o candidato, do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. É o que aqui acontece. NA, ó, total de acertos. Vamos compor se o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó. Então dá 400 dividido por 40. Então tá 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? O cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos. 50 pontos o cara tem que acertar 20 questões, 20 de 40. Então tá certinho aí, é 50%. Então você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC, pode ter certeza disso, tá? Curso fantástico. Tá? Professor, de onde você tirou os 810? Está aqui, olha aí, ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 se feminino, 530 de masculino, né? Lista especial, você tem a lista especial do, ó, as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas à prova objetiva e as 35 primeiros mais habilitados à prova objetiva. Então dá 40, né? Que 40, professor, dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810. Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. A primeira vez que eu vejo em edital isso aqui, eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né? Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos prorrogáveis uma única vez. Então, você passou no TAF, passou na avaliação, você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí, por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, está aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui.
Beleza? Ó, esse término das inscrições, no dia 3/7. Ó, aplicação das provas objetivas 27/8. E essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro. Que ele dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias. Às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? Um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana. Matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144. O Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais. Inclusive, eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar. Pode ter certeza disso. Bacana? Galera, então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui. Clic-clac.